A gente também está aqui hoje, né, Wilson, não para tecnicamente só dar uma palestra. A gente vem provocar vocês e ouvir vocês. Durante todo o congresso eu falava sobre a importância da precificação. E hoje a gente vem trazer para vocês alguns pontos. E eu falei o seguinte para eles. A gente ia apresentar aqui mais ou menos 13 itens e eu desafiei que a maioria deles não tem na precificação 10. Tamanha a minha ousadia, mas a minha confiança em tudo aquilo que a gente está falando. O Wilson vem de uma formação em gestão e administração gigante, de MBA, pós-graduação. Você fala um pouco do seu currículo para a gente. E eu venho numa paralela de uma formação de prática dentro da odontologia também gigante, além dos cursos de entendimento, né, de visitar clínicas, de entender como é que realmente funciona. E a gente tem essa conexão muito boa de pegar o que tem na parte acadêmica, pegar o que tem na prática em cursos de empreendedorismo e montar um método que faz a galera dar dinheiro. Wilson, se apresenta para a galera e vamos fazer essa troca aí. Hoje eu quero que vocês participem ainda mais agora, perguntando, questionando, discordando, para a gente potencializar aqui a lucratividade de vocês. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, André. Eu só tenho esse tempo aqui para falar? Não, tá errado aí. Eu já estou preocupado, né, Escola? Quem sobe aqui tem uma 8 minutos? Tem um cronômetro desse tamanho aqui. Não, são 30. Pessoal, boa tarde. Eu vou ajustar o tempo. Como o André disse, eu sou o Wilson. Eu não sou dentista, eu sou formado em administração de empresa. Minha especialização foi na parte de gestão de pessoas, gestão comercial e inteligência de mercado. E por último, eu fiz gestão financeira. E eu entrei na odontologia em 2011, onde eu fui trabalhar numa indústria para vender produtos para vocês, clareamento, resina. Eu trabalhei na STI por 7 anos, e lá me deu muito essa parte de conhecimento de materiais, de custo, e eu visitava mesmo os consultórios durante 7 anos. Eu saí em 2016, e como a minha formação, minha especialização foi na parte de gestão financeira, gestão comercial, essa orientação com relação a números que eu trouxe para mim, para a minha vida pessoal, nós tivemos aquela crise de 2015 e eu comecei a ajudar os dentistas que eu visitava a se desenvolver. Então foi onde eu entrei nessa área da parte de gestão mesmo financeira para a clínica. Inclusive, o primeiro profissional que eu fiz essa gestão, ele é de Uberlândia, que é o Paulo Vinícius Soares. Alguns de vocês devem conhecer o famoso PV. Eu fiz o plano de negócio da clínica dele e ele que me disse, você precisa focar nisso, você precisa trabalhar essa parte de gestão, que é uma dificuldade do dentista. Depois desse processo, eu trabalhei na Dental Kramer, na parte de digital, scanner intraoral, as fresadoras. E há 4 anos atrás eu fui para a Dental Globo. Então eu sou gerente nacional de vendas da Dental Globo. Dou algum suporte para o pódio, nessa parte de gestão financeira para as clínicas. E eu também faço administração de gestão de uma clínica odontológica em Goiânia, que é do Rafael De Curso da Paulo Cardoso. Alguns de vocês também devem conhecer. Eles inauguraram a clínica deles em abril e eu faço essa parte de gestão. Então é isso que eu faço um pouco na odontologia. Show de bola. Dá para ver que tem uma jornada, né? Enquanto tem uma jornada inteligente, sábio, a gente consegue extrair essa nossa proposta. O assunto aqui é precificação. Para você entender um pouco, Wilson, do que a gente compartilhou aqui ao longo do congresso, eu falava o seguinte: toda despesa no consultório, tudo que você paga, independente da terminologia, despesa, custo, deveria compor ou deveria estar presente no que você cobra do paciente. Quem deveria pagar tudo no consultório seria o paciente. E o que a gente discutiu aqui, e a gente vai provocar o pessoal para entender, o que de fato aquilo que você está cobrando está ligado ao que você está pagando e quantas coisas tem que você cobra, que aí se não é o paciente que está pagando, é você. E aí, quando você paga, sua lucratividade vai lá para baixo e a gente tem isso como regra, né? O Wilson já falou, a odontologia pode dar 40%, 50%, 60% de lucro, desde que você saiba precificar e fazer todos os processos. Então, é nesse tom que a gente quer colocar aqui hoje. Antes da gente entrar nessa pegada, eu quero falar um pouco do mercado. Eu sempre digo que quando eu venho que o melhor mercado que eu já vi, eu já dei consultoria em outros mercados, é o de odontologia. Pela lucratividade. Quando a gente fala em 40%, 50%, 60% de lucro para o
mercado normal, para uma indústria, para um comércio, é irreal. Eles têm entre 7% e 12% de lucratividade. Então, quando a gente vai para 60%, é inimaginável. E na odontologia se permite fazer isso. A gente tem alunos pódio que tem essa lucratividade. Qual que é o mercado de odontologia no Brasil hoje? 6 bilhões de reais. Quantas clínicas odontológicas, clínicas e não dentistas existem no Brasil? Em média de 55 mil. Se a gente dividir esse valor pelo número de municípios, são 5.570 mais ou menos municípios que o Brasil tem, a gente fala em 10 clínicas por município. A média da população brasileira por município são 40 mil. Então, vocês têm 4 mil potenciais clientes a serem trabalhados todos os meses. Ah, Wilson, mas todo mundo vai ao dentista? Sim, todo mundo vai ao dentista. O neném vai no dentista para fazer prevenção, para a mãe aprender a escovar o dente, o idoso vai para trocar as próteses, para fazer manutenção. Então, todo mundo, toda a população brasileira tem potencial de ir ao dentista. Então, esse é o mercado ao qual vocês estão inseridos. E o número que corrobora com isso é que os planos de saúde, de 2011 a 2017, aumentou em 10 vezes o potencial do mercado deles, André. Hoje é 1,5 bilhões por ano que eles gastam com vocês, os planos de saúde. Então, quanto eles não estão ganhando, né? Quanto eles não estão faturando. E esse valor pode vir para o bolso de vocês. Porque esse cliente que vai em busca do atendimento do plano de saúde, ele é potencial cliente para fazer outras coisas. E um detalhe importante, 18% disso é com consulta, tá? Tem muita gente que ainda tem o tabu de cobrar consulta ou não, André. Os planos de saúde hoje pagam consulta. Claro que não é um valor muito significativo, mas existe. Então, esse mercado ele existe. Se você não está desfrutando dele, ou se você está tendo venda e não está tendo lucro, tem algumas coisas que está fazendo ele perder esse dinheiro, né, André? Com certeza. É o que nós vamos falar hoje. É o que nós vamos falar hoje. Então vamos lá, gente. Para a gente começar aqui, eu queria até usar o flipchart para ser mais dinâmico aí. Quando vocês falam de precificação, e o que é importante? É levar em consideração a versão de vocês antes de sexta-feira, né? Que é o que vocês de fato fazem no consultório. Eu quero listar aqui pelo menos cinco itens que são presentes nas clínicas de vocês quando a gente fala em precificação. O que de fato está dentro do seu preço quando você fala em precificação? Wilson, me ajuda a olhar a galera do online que está aqui. Coloca, por favor, se eles comentarem alguma coisa aí, eu quero a ajuda deles. Pode ser mais, no mínimo 5. O que compõe hoje o seu preço? Oi? Hora clínica. Vamos lá, gente, vamos ajudar. O que compõe o seu preço hoje? Material. Vocês vão ter que falar um pouquinho mais alto para ser mais dinâmico, que a gente não precisa levar o microfone. E aí eu repito, material, especialização, colaborador, laboratório. Liz, eu ainda não te ouvi. Despesas fixas. Despesas fixas. Aqui dá espaço para a gente falar um monte, porque despesas fixas, tem gente que está contabilizando umas e não entende que outras são despesas, mas vou considerar aqui o que você colocou para a gente. Imposto, material, o online está falando aqui, o André. Impostos. O que mais? Material. Material eu coloquei. Folha de pagamento. Folha de pagamento. Comissão. Depreciação. Depreciação. Agora eu vou começar a provocar. Tá? Depreciação. Perfeito. Você calcula a depreciação e bota dentro do seu preço? Tá, eu estou falando o que vocês fazem. Senão vocês estão pegando o que eu vou falar com vocês. Entende? Então, assim, ó, se coloca, tá tudo certo. E isso aqui deve compor a sua precificação, mas eu acredito que a maioria não coloca.
né? Então, me permita, pela lista, se alguém coloca, vamos considerar. O online está falando água, luz e aluguel está nas despesas fixas, tá? Aluguel, mas vou escrevendo aqui. O que mais? Bora completar aqui. Surgiu uma diferente aqui, faltas. Quem é? Alexandre Neves. Alexandre Neves. Alexandre, você precifica a falta? Não, perdão, foi a Dagmar. Dagmar. O Alexandre falou férias. Dagmar é nossa, show. Dagmar, vocês estão fazendo isso de precificar a falta, colocar o valor de falta no valor do tratamento? Só coloca para mim, por favor, aí sim ou não. Taxas do cartão de crédito, Ariane. Beleza. Pode avançar, meu amigo. Aqui tem uma lista de coisas que compõem a precificação. Antes de avançar, falei pode avançar, mas olha só. O Dagmar falou que está fazendo. Tá? Show, Dagmar. Parabéns para vocês aí. Alexandre Balbi, beijo, amigo. Se fez falta. Ariane Santos, você está aqui, que legal. Achei que você estava em Floripa. Uma coisa é eu ter a relação de uma série de itens. A sensação que eu tenho é que o flipchart está torto ali, sabe? Uma série de itens, mas o quão claro isso está dentro da composição do seu preço. É um ponto. Porque tem muita coisa eu faço, mas eu faço certo. E aí tem uma outra parte eu não faço. E aí começa a complicar. Então vou deixar você aprofundar nisso, Wilson. Quando a gente fala em precificação, normalmente tem dois métodos que são utilizados para fazer esse processo. Um é calcular a hora clínica, que essas despesas já estão relacionadas, e a outra é fazer por procedimento. Qual que está certo, qual que está errado? Não tem certo e errado. Se você colocar todas as despesas que estão relacionadas ao procedimento. Então, por exemplo, colocaram ali faltas, você está fazendo previsão das faltas? Porque quando você calcula a hora clínica, você imagina que a sua cadeira está sendo utilizada sempre. Marcou o paciente, não foi? Qual que é a média dessa falta? Ela está lá calculada esse percentual também para formar o preço? Se não tiver, você está tirando o seu lucro, do lucro que você calculou. Então esse é um aspecto que normalmente a gente não tem visto isso na previsão de precificação. Sim? Água, né? Fala, desmarcações. Quando acontece, você marcou, ou seja, reservou aquele horário lá para o paciente, ele desmarcou em cima da hora e quer remarcar. Essas desmarcações que é diferente da falta, a falta o cara marcou, não foi, sumiu e você não teve. Mas o desmarcou e remarcar, isso também, se for um percentual muito grande, está lá. Está previsto na sua precificação qual que é a média que isso acontece. E esses valores, porque entenda, a cadeira parada é um custo. Ela funcionando é lucro, ela parada é custo. Então, quando você calcula a hora clínica, é ela funcionando. Ela parada é custo. Outro ponto que quase a gente não vê é um percentual pequeno na odontologia, mas ele existe, que se chama inadimplência. Ele está calculado lá? Eu faço maioria cartão de crédito, dinheiro, mas e quem trabalha com cheque, quem trabalha com boleto, quem trabalha com... Está previsto isso lá? Quando a gente vai para o mundo dos negócios, a gente chama de PDD. Isso já tem que estar... É provisão de devedores duvidosos. Isso já tem que estar no custo. Para se acontecer a inadimplência, você já saber. Wilson, mas é 1%, 2%. Beleza, você está deixando de ganhar 2% daqueles pacientes que não pagaram. Antes de você avançar, Felipe, coloca aqui de novo no chat, teve uma pergunta do Humberto, e fala assim, no método não cobrar consulta, como calcular ao menos o tempo gasto para planejamento dos casos? Se você tem o valor de hora clínica, e você está 1 hora planejando o seu caso, você tem no mínimo essa hora para colocar dentro do seu plano de tratamento. Então, o conceito de gestão de entrega agora para a gente entender é a quantidade de horas que você gasta para planejar o caso, vender o seu tratamento, executar, considerando faltas e desmarcações. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma conversão de 50%.
Se eu considerar que você tem uma consulta de 1 hora, significa que eu gasto 2 horas para vender para um paciente. Um eu vendo, um eu não vendo. Então, se a minha hora clínica é R$100, vou considerar aqui para facilitar, então eu já tenho R$200 de custo quando eu começo o tratamento. Eu gasto 5 sessões para atender o paciente, tá? Eu tenho mais 500. Na minha média, uma vez no tratamento ele falta e uma vez ele desmarca. Eu tenho mais 200. Então, se você não cobra a consulta, você tem que entender que você já começa com R$900 dentro dessa contabilidade aí. Então, essa falta e essa desmarcação precisa compor o preço que o paciente vai pagar. Se não compor, ele faltou, virou prejuízo. Então, quando o paciente faltar e tiver na sua previsibilidade, não gerou prejuízo. Como que eu faço isso, André? Eu vou medir o meu mês e vou saber quantas faltas eu tenho, quantas desmarcações eu tenho. Eu vou aplicar os processos que diminua ao máximo, vou já dar um processo aqui para vocês para diminuir falta e desmarcação. Terminou o atendimento? História que fortalece a importância desse paciente vir na próxima consulta. Vamos imaginar que tenha sido de manhã. À tarde, um áudio da sua secretária. Oi, Lídia, tudo bem? Aqui no Dr. Jefferson, que você teve aqui hoje, né, ele falou sobre a remoção de sutura. E aconteceu, daquela hora para cá, um paciente nosso que contou uma história que aconteceu uma coisa ruim, do tipo, teve alveolite. Eu estou aqui reforçando para na semana que vem você não faltar. E na véspera da consulta, outra mensagem de confirmação. Então, esses 3 contatos orquestrados da melhor forma possível vai fazer com que você tenha a menor taxa de faltas. Aí, quando você faz o processo certo, você sabe, mesmo assim eu tenho 30 faltas por mês. 30 vezes 100, 3 mil. Eu ia falar 300, mas eu ia errar. 3 mil. 3 mil reais de faltas. Precisa compor sua precificação. Quando você fala em faturamento, 3 mil está nessa conta. Então, eu preciso olhar para esses números e compreender como é que eles funcionam. Não é só listar a falta ou desmarcação. Show? Está respondido aí, Humberto. Pode avançar. Por isso que eu falo que é complicado não cobrar consulta, porque além de você fazer esse planejamento, você ainda tem que calcular quantas pessoas você atendeu e não fechou, para você saber qual vai ser a média do custo nas próximas. Tá, Humberto? Então, a gente falou da inadimplência, ela precisa estar embutida lá. Previsão de depreciação, algo que a maioria não calcula. Eu, na clínica que estou, eu faço uma conta de depreciação. Então, eu calculo qual que é o valor que eu vou precisar para trocar cadeira odontológica. Wilson, mas dura 20 anos. Beleza, mas daqui 20 anos você tem que trocar ela. E aí, quem vai pagar essa conta? Ou você tem que fazer uma reserva, ou esse preço tem que estar no custo. Eu faço separado para eu ter noção do quanto que por mês foi necessário ser guardado. E eu também faço a conta porque eu consigo reinvestir esse valor na renda fixa. Se você colocar no custo, você não vai fazer a poupança, pode chegar lá daqui 20 anos e você não ter o valor também. Tá? Mas tem que estar mensurado para você o percentual disso no custo. Outro ponto que é crucial. Quando esse último ano eu fiz mentoria individual com a maioria de quem estava, dos alunos que quiseram essa mentoria, e eu consegui observar um detalhe. Muitos com muito faturamento, com ganhos, mas não tem o dinheiro, não via o dinheiro. Eu sempre faço a pergunta, eu ainda falo, vai ser uma pergunta indiscreta, mas eu faço. Valor X está na sua conta? Não está, Wilson. Então a gente precisa descobrir o que é. Normalmente, o que acontece também que faz com que esse desequilíbrio aconteça? Você paga o protético, você paga a folha de pagamento, seus custos, suas despesas fixas, a dental à vista. E para o seu paciente você parcela em 12 vezes. Esses 11 meses você está bancando ele. Você está custeando ele. Aí você fez um desequilíbrio no seu caixa. Você aportou dinheiro para receber daqui 12 meses. Então, você tem que ter dinheiro no caixa para bancar esses 11 meses de despesa. Se você não tiver, como é que você vai ficar fazendo? Você tira do que entrou hoje para pagar o de ontem, tira do que entrou amanhã para pagar o de hoje. Aí por isso que muitas vezes vocês não veem o dinheiro em caixa. Então isso também precisa ser controlado.
Ô Wilson, deixa eu só acrescentar sobre isso. Recentemente, eu e o Wilson e uma cliente nossa de consultoria, a gente estava falando sobre isso. Ela fez um investimento de 2,5 milhões, mais ou menos, numa clínica, e a gente está construindo a previsão de retorno de lucro. E no modelo que ela está agora, se a gente mantiver esse modelo, a previsão de retorno é o dobro do que o modelo ideal que a gente está passando para ela. Aí ela começou a assustar. Era tipo assim, ó, em 5 anos, ou em 2 anos que seja, você vai ter retorno, ou 4 anos. Porque o jeito que pagava o colaborador estava errado, o jeito que pagava o dentista estava errado, nenhum desses itens estavam constando, estava o básico do básico do básico. No caso dela, 8 anos, né? 8 anos? Foi 4 e 8, né? 4 e 8. Então, estou investindo 2,5 milhões. Daqui 4 anos, no modelo certo, você começa a ter o retorno dentro das fórmulas lá da gestão. Se não, daqui 8. Aí ela precisou entender esse dobro para reconhecer que a relação comercial com a equipe dela e todo o plano de gestão dela estava completamente errado. Wilson, mas quando você tem uma rotação de cartão boa, vamos supor, caiu um tanto... Só um golinho, Larita, só um pouquinho. Fica obrigando você ficar com o microfone e depois não quer que você fale sem, né, Larita? Poxa. Vou falar. Quando você tem um bom fluxo de caixa, obrigada. Dá para fazer dessa forma, porque hoje em dia todo mundo divide e a gente faz alguns procedimentos que são altos, né? Então eu acho que acaba uma coisa passando pano para outra, vamos dizer assim, a gente consegue tampar esse buraco, não vai existir o buraco. Sim, um detalhe importante que a Larita disse, ela parcela no cartão e deixa o valor lá. Legal, isso é legal, não tem problema. Se ela tem fluxo de caixa para bancar o processo, fantástico. O que tem acontecido, Larita? Parcela-se em 12 vezes, antecipa o valor do cartão. Então, se a gente calcular a melhor taxa que tem no mercado hoje, se você parcelar em 10 vezes para o seu cliente, você vai pagar em média de 18,76% de juros desse valor. Da onde ele está saindo se isso não está projetado no preço? Do seu lucro. Se você não antecipa, show de bola, não tem problema. Se você tem caixa para financiar o seu cliente, legal. Agora, qual que é o problema? É uma frase que o André usa muito. Qual que é o problema da gente financiar? Financiar remete a juros. Quem está pagando esses juros? Você. Agora, um detalhe importante, Larita, que eu sempre digo, e eu sempre vou puxar para esse lado, porque meu negócio é investimento. Se eu não parcelo em tantas vezes para o meu cliente, esse valor que viria para o meu caixa, eu posso investir ele. Renda fixa, alguma outra coisa, e ele estaria rendendo mais do que lá no cartão, porque lá no cartão você só vai receber o valor que normal, sem juros, você não vai ter rendimento. Então, pensar nesse meio termo aí também, né? Às vezes dá um desconto, o cara paga à vista e reinvisto. Lá na clínica que eu administro, eu prefiro dar o desconto e receber, e eu aplico ele no renda fixa. Entendi isso. Que hoje está em torno de 1,1. Então isso é muito interessante, gente. Se eu antecipo o cartão, eu pago um juro. Se eu dou um desconto menor e aplico esse dinheiro, eu ganho mais. Só que quando que nós, cirurgiões dentistas, vamos pensar nisso? Entende? Então, de novo, quem manda na empresa é o caixa. A gente precisa ter um radar calibrado para maximizar o lucro. E a gente está perdendo dinheiro o tempo todo. Por não saber exatamente fazer quanto de desconto eu posso dar. Agora isso começa a ficar claro. De acordo com a minha precificação, eu tenho uma margem de desconto. Se eu der o desconto e receber, eu vou pegar esse desconto e ganhar ele durante um ano, em vez de parcelar em 12 vezes. Vai lá, Josi. 2 perguntinhas, Wilson. Primeiro, por que renda fixa? Por que aplicar na renda fixa? Renda fixa hoje, pela taxa Selic ela é segura, tá? Ela é respaldada pelo Fundo Monetário Econômico do Brasil, ou seja, se você investir até 250 mil e o fundo que você investiu quebrar, o governo te paga até 250 mil, e a taxa hoje dela está girando em torno de 1,1%. Na Bolsa de Valores você vai encontrar algo a mais, mas o risco é muito maior. Para você não vale a pena. Você não vai viver da Bolsa de Valores. Sim. Quem vale a pena investir em Bolsa de Valores? Quem resolver viver disso.
Porque aí você tem que ficar demandar um tempo por dia para fazer isso. Quem não vai viver disso, renda fixa hoje vale muito a pena. Tá. E outra coisa, eu lembro que você tinha comentado que, por exemplo, eu tenho um fluxo de paciente pagando em 12 parcelas e eu não peço antecipação do cartão. Eu estou bancando com o meu fluxo de caixa, certo? Quanto tempo eu tenho? Tem um prazo de uma conta que você faz, não tem? Para quanto tempo que vai estar um pagando o outro e o meu fluxo vai estar equilibrado? Sim. Ótima pergunta, Júlia. É o seguinte, quando você tem uma média de parcelamento de 10 vezes, por exemplo, você só vai ver o primeiro valor no 21º mês, não no 11º. Porque ele tem que fazer um ciclo completo para você ter. Então, você só vai ver no 21º mês. Por quê? Wilson, mas eu parcelei em 10, no 11º mês eu recebi. Não, porque aquele que você recebeu bancou o outro que você parcelou. Então, para fechar um ciclo completo de recebimento, você tem que fechar 2 parcelamentos. Parcelou em média 10 vezes, você só vai receber no 21º mês. Pergunta, hein, Placio? Eu esqueci seu nome. Tudo bem? Boa Bem, tarde. você? Então, qual é a forma de parcelamento correto de a gente fazer esse planejamento? Quando o seu caixa que vai falar. Quanto tempo você consegue bancar. E aí que você define preço, define tabela, forma de pagamento. Tem que levar um monte de variáveis, levar em consideração várias variáveis que ninguém está levando. Entende? A sua resposta depende do seu posicionamento, da sua quantidade de despesa fixa, variável. Então tem que levar em consideração tudo isso para a gente dar uma resposta. Olha, é isso. Que foi o que a gente fez na consultoria individual. A gente pegou um relatório de 6 meses, assim, de tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Aí falou assim, ó, nesse caso aqui, esse é o ideal. Não tem uma fórmula, porque cada um tem custos diferentes. Exato. E uma outra opção que eu e o Luciano estavam conversando esses dias de investimento, de investir no nosso consultório. Por exemplo, a gente tem um apartamento, o apartamento está vendendo, tal, vai entrar um dinheiro. E eu pensei, e se a gente financiasse para o paciente? Ao invés dele financiar pagando taxa de juros para o cartão, eu financiaria, nós financiaríamos, colocaríamos os juros justo, certo? Que aí eu estou visando, do mesmo jeito que vem, por exemplo, uma Amoré e compra os meus boletos, certo? Que a dívida é dela, ela vai ganhar na negociação com o cliente lá depois, não é isso? Vender carteira, a mesma coisa. Isso passa a ser uma opção de negócio ou não? Não entra nessa que é furada? Eu não ia para esse negócio porque não é o seu mercado. Sim, nem às vezes para, por exemplo, alguns pacientes que não têm limite de cartão, por exemplo. Aí você... Vou ter que analisar meu cliente. E criar um departamento de crédito para isso. Porque aí você tem que fazer a avaliação de mercado dele, saber como é que está a percepção do crédito dele no mercado, qual que é o histórico dele de pagamento, porque é risco, né? É igual investir na bolsa. Tá, entendi. Tem que ser para quem é do negócio, do babado. Vocês deram um exemplo da clínica que investiu 2,5 milhões. Como é que você calculou o custo do capital investido desse dinheiro parado? Você faz essa conta quando você está avaliando essa clínica e vai fazer a precificação? Sim, nesse caso dela não, quando eu vou fazer a avaliação sim, mas nesse caso dela não, porque ela já tinha feito. O investimento já está finalizando, né? Já tem 6, 8 meses de investimento e a gente nem cogitou essa possibilidade para ela, porque senão, coitada, né? Ela se mataria. Então, a gente só fez a avaliação, como é que está os custos, payback, né? O ROI, que alguns falam, como é que ia ser esse retorno dela para ser mais rápido. 100. Seria só com o faturamento que ela tem. Tipo, se esse dinheiro tivesse investido a 1,1, estaria rendendo tantos mil por mês. Em 8 anos ele dobraria. Então isso não foi calculado para ela também, não. Ele está falando, o que o Jéssica falou foi o seguinte, porque a gente trabalhou com o valor do dinheiro presente, ou seja, quanto que ela tem hoje.
Só que daqui 8 anos, se ela tivesse aplicado esse dinheiro e não aplicado na clínica, ele estaria rendendo muito mais. É a conta que a gente faz, por exemplo, morar casa própria ou casa alugada. Eu moro de casa alugada. E aí esses dias o André me perguntou por que eu expliquei para ele. Justamente por conta disso. Se eu fizer essa conta que o Jefferson está dizendo, eu aplicar o dinheiro, pagar aluguel e o retorno que eu tenho, em 8 anos eu tenho o dobro do valor que eu teria da minha casa. Então, se eu aplicar hoje, comprar uma casa hoje de 1 milhão, morar de aluguel e pagar 10 mil de aluguel, investir esse 1 milhão, vou ter 11, 12 mil de volta, daqui 8 anos eu tenho o dobro. É a mesma coisa que ele disse. Se eu tivesse calculado os 2 milhões de reais dela, daqui 8 anos ela teria 4. E na clínica ela vai continuar valendo 2 milhões e pouco. Mas nós não fizemos esse cálculo, viu? Nós não fizemos isso com ela. Para não se enforcar, exatamente. Mais alguma pergunta? Alguém disse aí com relação a... O cronômetro fica me pressionando aqui. E dessa vez o André falou que não ia deixar eu fazer a apresentação. Vocês viram que não tem apresentação, né? Ele falou assim, você só vai falar alguns tópicos. E o cronômetro já está me pressionando aqui. Faz parte do movimento. Vamos lá para o item 6 aqui agora. Premiação. Falaram sobre a premiação de colaboradores ou comissão. Isso também é importante. Ou jogar ele na taxa de marketing, que aí você define que é a forma mais fácil. Ao invés de embutir ele no preço, você colocar ele como incluso na taxa de marketing. Tá? Mas tem que ter essa projeção. Entendam, tudo que vocês não imputarem no preço, para formar o preço, está saindo do lucro de vocês. Item 6, Wilson. Taxa de maquininha. Só para reforçar. A taxa de maquininha foi o que nós falamos. Antecipação, vocês têm que imputar quando vocês forem fazer a antecipação, mas também é preciso colocar a taxa da maquininha. Toda vez que vocês passam débito e crédito, vocês estão pagando um percentual, que eu acho que é 1,89. Fora o imposto que a gente paga depois, só de já ter passado na maquininha que a gente paga para o governo, né? Que é outro sócio. Ainda tem o aluguel, né? Da maquininha, muitas vezes. É em média de 2,39% por cada transação. Então, a premiação dos colaboradores... Então, a taxa de maquininha é a taxa que vocês pagam cada vez que passa débito ou crédito, mais antecipação. E se pagar o aluguel da maquininha, ela tem que estar dividida no número de atendimentos que vocês fazem para fazer precificação. Outro ponto que acontece relativamente bem são as repetições de trabalho. Sempre tem a questão, faz o trabalho, manda para o protético, não ficou legal. Hoje, com o digital, ficou mais fácil, que o protético pode te mandar um mock-up impresso, você já apresentar e o paciente aprovar diminui. Mas a repetição de trabalho ela acontece e fica aquela guerra. Quem que paga, acaba que o dentista paga. Então, com qual frequência isso acontece? Quem faz reabilitação tende a ter maior problema. Isso está embutido lá, essa repetição? Tem que estar no preço. Porque aí você não briga mais com o seu protético. Você paga lá a repetição, já está projetado lá, né? A parceria fica mais sólida. Só reforçando isso aí, sobre repetição de trabalho, a gente vai levar em consideração como a falta. Você vai aplicar o melhor processo para ter o mínimo de repetição de trabalho. Mas vamos imaginar que repetir faz parte da rotina. No ano você vai ter X repetições, no mês você vai ter X repetições. Isso precisa compor a precificação. Ninguém está falando que nós vamos zerar a repetição do trabalho. Só que tem uma previsibilidade. O que a gente está querendo trazer com toda essa reflexão é o seguinte: o prejuízo precisa ser exceção. E quando a gente terminar aqui os 13 itens, vocês vão perceber que em boa parte deles o prejuízo é regra na sua clínica. E se o prejuízo é regra, todo mês você está cultivando o prejuízo. Porque você não conhece a forma certa de precificar. Então a repetição de trabalho, para nós, eu não sei quando eu vou repetir, mas tudo que você mede, você pode melhorar. Então, se você sabe que você tem 5 repetições por mês, o que você está fazendo primeiro para diminuir a repetição? É o laboratório? É o dentista? Outro dia lá na Volte a Sorrir, a Clarissa foi e deu aula para o dentista. A Clarissa é mega especialista, expert nessas coisas de prótese e reabilitação, foi e deu aula técnica
porque a aula dela vai diminuir a repetição. Ah, mas eu não tenho a Clarissa. Primeiro você pode contratar ela, passa por mim primeiro, tá? Meu contato primeiro. E segundo, alguém pode fazer um curso. A gente tem falado, recentemente, eu orientei uma aluna que queria entrar, não sei se ela está aqui, queria entrar numa especialização de periodontia. Eu falei, você quer entrar na especialização de periodontia para fazer exatamente o quê? Ela trouxe a demanda dela específica. Como eu conheço um pouco da habilidade dela, ela já é implantodontista, já é boa em cirurgia, eu falei, se você investir a metade do valor da especialização, em 2 meses, com um bom especialista te dando aula particular, você resolve o seu problema. Agora você vai sentar lá, ela deve ter, sei lá, 15 anos de formado. Ela vai sentar numa turma de recém-formado, que vai ter que explicar para ela o que é distância biológica, que vai pegar na mão, que sonda milimetrada, ele lembra da faculdade, mas nem sabe exatamente qual é às vezes, estou brincando aqui um pouco, e ela vai jogar muito tempo fora. Muito tempo fora. Então, pega lá o que a gente ensinou recentemente numa turma de vender cursos premium, a gente chega na Clarissa, passa por mim. Clarissa, eu quero comprar um curso premium daquele que o André falou. Quero 2 dias de prótese. Você vem aqui ou eu vou ir? Como é que a gente faz? Gente, 2 dias do lado da Clarissa vai representar, às vezes, uma atualização de 6 meses, 1 ano. E, de novo, a gente está ganhando o que com isso? Tempo. Tempo é dinheiro, você vende tempo. Eu falei para eles o seguinte, aqui na clínica a gente vende tempo. Então, se eu aprendo a comprar tempo mais barato, é onde eu vou ficar rico. E é isso que a gente tem que fazer. Bom, aqui, ó, o Igor. Microfone. Boa tarde, pessoal. Entrando um pouco nessa parte de precificação e eu aqui como laboratório, muitas das vezes vocês têm mais de 1, 2, 3 cadeiras e é dever de vocês supervisionar os profissionais que estão à frente da clínica de vocês e talvez o buraco pode estar do seu lado. Por quê? A repetição, muitas das vezes, ela é causada por um mau preparo, às vezes um acréscimo de um implante vestibularizado, que às vezes você não consegue ver, e um preço de um pino personalizado, e ele é alto, ele quase que a metade de uma coroa, né? Isso daí acaba crescendo ali na hora clínica, quando o preparo, né? Espaço protético, gente, é coisa boba, e mais do que isso, é um erro de formação, né? Coisa boba. O espaço protético ali você conseguir ver e falar, não, aqui cabe uma coroa que pode ser que não deixe de ver, ali causa uma fratura, então você vai ter que repetir a coroa. Isso não é problema do laboratório, né? Apesar, tipo assim, chegar ali pra gente, a gente pega e fala, ó, não tem espaço, posso fazer por sua responsabilidade. Aprovam, deixam fazer, entendeu? Aí dá 3 meses ali, quebra a coroa, você acaba perdendo a coroa, então você repete a coroa, às vezes você gasta mais tempo ali num preparo ruim adaptando a coroa, né? Então, assim, falando como laboratório, a hora clínica de coisinha boba, assim, repetição, assim, acaba passando despercebido muitas das vezes, porque eu trabalho com muita franquia e é onde está, assim, o gargalo, até mesmo de quem falou aí dos processos, né, que a gente não consegue supervisionar e quando vai ver você está com aquele caminhão, né, no RT, né, então assim são furos bobos que o crescimento, igual o André falou, ele dói porque você acaba se submetendo a isso, né, mas muitas das coisas você parar para perceber você consegue tampar o buraco antes. Excelente. Só completando aqui, é muito fácil a gente culpar o laboratório. Sempre quando o trabalho chega, o problema é do laboratório, que a cara é a nossa como dentista na frente do paciente. Mas muitas vezes, se eu não posso falar assim 100%, porque tem muitos dentistas que trabalham com qualidade. Mas a maioria das vezes a moldagem que não foi vazada no tempo suficiente, a proporção não foi feita do jeito que o fabricante manda, o cuidado até assim na delimitação de fazer um troquel, isso o dentista quer desovar. Então ele faz o mais rápido possível e quando vem, é o laboratório, então você não assume essa responsabilidade. Mas na maioria das vezes o problema de toda repetição é nossa mesmo. E tem muito contato entre a secretária e o laboratório. E a secretária não passa para o responsável, passa para o dentista responsável. Então ele pensa, vou ter que pegar o paciente, moldar de novo, faz aí que eu dou um jeito. Aí esse jeitinho aí, você tem que repetir coroa, que você tem que brigar com o laboratório. E assim, a interdependência entre o laboratório e o cirurgião dentista é a sua cara no final do trabalho. Porque o seu nome está na rua, não é o meu. Ele não sabe onde o laboratório fica,
né? Na cabeça do cliente, você faz o dente na portinha do lado, e se você não entregar rápido, você é preguiçoso. Entendeu? Então, assim... Eu não sei se o André vai falar hoje, vai falar de gestão de entrega? Não. Acontece, a maioria das clínicas, né, que tem mais de alguns dentistas, 2, 3 dentistas, elas pecam muito na gestão de entrega. Como assim na gestão de entrega? Por exemplo, um procedimento que a André falou lá, é 3 consultas. Aí o dentista faz com 3 consultas. Já seja por repetição, já seja por falta de comunicação com o cliente, para ele não faltar na consulta e dar um andamento ou uma sequência lógica no que foi planejado. Então, o que acontece? O pior não é nem o laboratório, o pior é o tempo. Já seja por falta, seja por repetição, seja por fratura, seja por falta de indicação de orientação ao paciente. Então, assim, é o que o André falou durante todos esses 2 dias. Tempo e dinheiro. E então, o que acontece? Isso, os colaboradores que trabalham conosco, que muitas vezes são comissionados, que muitas vezes trabalham por algum tipo de valor combinado, eles não se importam, porque para eles é simples. Eles vão ali e trabalham, tem que repetir. Vai lá e atende o tempo todo. E a clínica? Afundando o tempo todo. Então, assim, quem paga sempre esse gargalo? É a clínica. Sempre, em todo e qualquer momento, quem leva prejuízo é a clínica. Porque na cabeça dele, eu estava falando com o Bruno, na cabeça do colaborador dentista, como é que funciona? Eu vou ganhar tanto e pronto. Muito dos gestores que eu converso também, né, quando a gente vai fazer a apresentação no laboratório, mas eu pago por parafuso ou eu pago por coroa. Mas ali está fazendo uma metalocerâmica, que para mim hoje é inconcebível quem faz metalocerâmica ainda, porque aumenta a prova do casquete, né, aumenta a hora clínica e o chance de erro, né, porque assim, demora, ainda dá errado. Né? Aí você vai na proximal ali, desgastando ali, e começa a aparecer o metal, o paciente vai ficar preto aqui, você vai consertar. Não, daqui é só uma provinha, aí volta a coroa que estava pronta de novo para o laboratório, e aí só vai ficando mais caro. Né? Eu acho que a galera tem que prestar atenção no seguinte: a gente quer delegar trabalho, né? Todo mundo. Mas mão de obra qualificada odontológica não é barato. Se você não quer repetição, não põe alguém que não tem experiência. Eu acho que, lá no meu caso, a gente tem muito pouca repetição por conta disso. Os dentistas que estão comigo, colaboradores, eles têm o valor deles. E uma das coisas que eu aprendi é: pergunte o valor que tem o seu colaborador. Qual a experiência que ele tem? Porque depois não adianta ficar reclamando de trabalho que está voltando, de tempo clínico perdido. Tenha uma boa mão de obra e pague por isso, sem chorar. Tem que identificar um motivo, né, Lari, do que está acontecendo. Meu amigo, deixa eu só falar uma coisa. Tá rolando uma parada massa lá no online, a galera quer um monte de tirar suas dúvidas. Então nós vamos fazer o seguinte: para a gente poder entregar também o que a gente prometeu, nós vamos listar os 13 e vamos tirar as dúvidas, tá bom? Beleza. Então nós paramos na repetição. A gente tá vendo vocês do online, Humberto, Ju, Janine, já a gente chega aí. Vamos só listar os 13 aqui para eu cumprir minha parte e a gente vai tirar dúvidas de vocês. Repetição de trabalho você listou? Sim. Sim. Pagamento de impostos sobre os serviços. Isso é importante também. A maioria de vocês não computa isso porque não emite nota fiscal de tudo ou recibo, mas quando tem que fazer, está saindo do lucro. Viagens a trabalho, que são os congressos, as atualizações que vocês fazem. Só um pouquinho, Wilson, aqui, para eu considerar. Quando a gente fala pagamento de impostos, né, tem aquela questão que a gente fala: eu pago 30%, a gente divide 50-50, de 50-50 é mais fácil. Mas ele está pagando 50% de todos os impostos que deveriam pagar? Aí ele paga 50% do salário da secretária. Paga das férias? Paga do 13º?
paga de uma série de coisas de impostos. Então, quando a gente fala 50-50, tem que ser de verdade. Embora, para mim, isso está fora de cogitação. Mas o seu 50-50, às vezes é 50 para ele, ou não se torna 50 porque acaba ficando desproporcional. Então, eu coloquei aqui pagamento de impostos, serviços e profissionais, na relação que tem com o colaborador. Exato. As viagens a trabalho. Viagens a trabalho. E não inclui apenas a inscrição do congresso. O happy hour, quem pagou? Ou é assim, ou é o seu prolabore, ou é o paciente. Se for do seu prolabore, beleza. Mas se não for e o seu happy hour faz parte da alimentação do trabalho, tem que estar no seu paciente. E está tudo bem se você entender que é o seu prolabore. Mas de onde está vindo esse dinheiro? Se não vem dos dois, vem do prejuízo. Deixa eu só comentar uma coisa, rapidão, enquanto... Eu já escrevi. Aguenta só um bolinho, só pra gente terminar aqui, que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Turnover de colaboradores. Pouco vi a questão de turnover, isso é importante, porque você está investindo tempo, você está investindo disponibilidade de outro colaborador, uniforme e tudo mais. Marketing, são os mimos que vocês fazem aí cada vez mais para os pacientes. Tem que estar. E por último, absenteísmo, que é a falta do trabalhador. Inclusive é a minha monografia de odontologia do trabalho. Eu esqueci o número, mas são bilhões de dólares por mês causados pela falta do colaborador. Então, eu falei que ia listar 13, absenteísmo, está aqui os 13, e a minha provocação foi que a maioria de vocês não tem um processo, vamos chamar assim, formal, sólido, que bota 10 desses itens dentro da sua precificação. Se eu estiver certo, e eu posso estar errado, mas se eu estiver certo, como regra, você cultiva prejuízo todos os dias, todos os meses. E a gente tem que inverter essa parada. Tá bom? Agora o Wilson vai tirar as dúvidas, o tempo dele deu uma estouradinha, a gente tira as dúvidas e meu tempo avança. Sempre estoura. Coloca no chat aqui para mim, por favor. Você quer me ouvir agora? Posso falar? Sim. Todas as vezes eu quero te ouvir. Vou falar. Gente, em relação, a gente falou muito de gestão de entrega ontem, Clarissa, a Ballardini, estávamos todos conversando ali sobre a questão da gestão de entrega, né? Como que a gente cobra lá no consultório essa gestão de entrega. Uma das coisas que eu encontrei através do pódio foi o meu amigo Jefferson. O Jefferson tem uma ferramenta para diminuir essa questão de moldagem, de espaço protético, de espaço disso, daquilo, tanto com protético quanto com colaborador, é o protocolo de desoclusão. Dentro da plataforma dele, eu sou apaixonada por esse protocolo de desoclusão. E eu não sou dentista. Eu assisto as aulas, eu olho a plataforma e eu não me conformo que os nossos colaboradores não entram na plataforma para ver tudo. Porque tudo isso, o protocolo, ele te dá. Ele te dá tudo isso. E aí é só uma questão mesmo que seja, assim, por exemplo, recém-formado, que não tenha tanta prática na prótese, no croquel, não sei como vocês chamam aí, na barra, não sei das quantas, que tem dentadura, enfim, tudo esses trem aí. Até quem não sabe disso, se entrar na plataforma, jogar do jeito que ele ensina direitinho lá, o negócio resolve tudo. É muito bom. Só que aí, o que eu percebo? Que é uma das coisas que a gente está fazendo lá no consultório. Traz o escaneamento para dentro do consultório, acaba com essa história de material de moldagem, caro pra caramba, onera a gente, tem que saber mexer com o bendito, escaneamento, manda para o laboratório tudo escaneado e junto com o protocolo de desoclusão. Não é, Jefferson? Dá uma embasada aí, meu filho, vende seu produto. Uai! Tem muita pergunta aqui do online, viu, André? Vamos acelerar as dúvidas aqui. Eu acho que vai precisar subir um pouquinho mais. Marijara, você que estava acompanhando aí, você podia ler as perguntas que a gente não viu, só para a gente não deixar... Nossa. Vamos lá. Janine, Wilson, é uma opção eu jogar os juros do cartão no valor do tratamento e aí parcelo para o cliente e faço antecipação? Vai lá, Wilson. Janine perguntou se sim, é viável, Janine.
Se você não colocar no preço já direto, é o ideal que você faça o planejamento já calculando essas questões que a gente citou, esses 13 pontos. Então, por exemplo, a taxa do cartão, os juros do cartão, o juros de antecipação. Calcula o preço que você faz para o cliente e adiciona isso. É viável, sim. Tá? Pode falar, Marejara. O Humberto está perguntando que assim, a maioria dos pacientes gostam muito de parcelamento. Quantos por cento ele deve separar para capital de giro? Capital de giro, o ideal é que você tenha 6 meses das contas pagas no capital de giro. Qual que é o mínimo? 3 meses. Ideal 6, mínimo 3. Eu sou mais doido, eu tenho 1 ano. Entra, o fluxo de caixa entra. É o Bruno dá show de gestão, ele faz os dois. Antes de Quem tiver o fluxo de caixa, que é o que para manter a conta, faz 3 e 6, tá? Uhum. Capital de giro. Ele fala aqui, o método do POD orienta não cobrar consulta. Depende, né? E essa já foi? O método, só reforçando, a gente não orienta não cobrar. A gente diz que depende. Isso, depende. Cada caso é seu caso, né? Exatamente. Tem gente que vai cobrar e está tudo certo, tem gente que não vai cobrar e está tudo certo também. Tanto é que tem gente que cobra e tem gente que não cobra. Exatamente. Só para reforçar sobre isso, cobrar ou não consulta não é o maior decisor de sucesso. É como você cobra ou não cobra dentro do seu modelo de negócio e faz isso realmente dar certo lá na frente. Tem clínicas, por exemplo, que tem 90% de conversão. Beleza, o paciente chegou lá, você vai vender, não precisa você cobrar a consulta, né? Agora, quem tem baixo, cobre a consulta para fazer os custos, né? Inclusive, eu até comentei, antes do POD eu cobrava consulta, só que eu não metrificava a quantidade de pacientes que eu deixava de atender. Então, eu perdia muito nesse primeiro atendimento. E aí, depois que eu entendi o que é margem de lucro e consegui metrificar tudo isso, vale muito mais a pena cobrar um pouco mais no protocolo de desinfecção e entregar cobrando mais pelo mesmo tempo, com menos custo, e aí a minha consulta já está embutida praticamente nisso. Então, eu tenho uma taxa de no-show abaixo de 20% e a minha média de conversão nessa venda 1 é 89%. Maravilha, só colocar os 20% no custo. Tá tudo certo. Mais alguma pergunta aí, Marejara? Tem um monte, né? Ô Wilson, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, olha aqui. Pode falar, Escola, estou te ouvindo. Como é que eu consigo calcular o custo de um dentista avaliador? Porque ele não é executor, né? Ele só avalia. Só está lá para vender o... Ele faz orçamento. Isso, faz o orçamento. Só faz ele orçamento. avalia o orçamento e quem fecha? Ele fecha. Ele fecha também. Isso. E ele recebe salário fixo ou... Eu pago uma parte fixa e uma porcentagem em cima das vendas. Mas ele tem meta? Não tem meta. Não? Não. Então você tem que calcular o custo fixo dele em cima do seu... Da hora jogar clínica. no seu custo, na hora clínica. E o percentual do que você vai pagar para ele também. Tem que somar os dois. Uhum. O salário fixo e o percentual que ele vai receber. Tem que estar na sua hora clínica. E o ideal é que ele tenha meta. Porque senão a responsabilidade dele em fechar não vai ser tão grande quanto você deseja. E fica muito fácil para ele, né? Marijara, terminamos aqui com online. Sim? Então, só fechando essa parte que você falou aí, Wilson, e o que o Esgoldo tinha falado, né, do colaborador que às vezes não está tão ligado na produtividade, é porque ele não vende tempo. Se você contrata alguém que não seja por tempo, tanto faz o que ele faz, ele vai ganhar o salário final. Agora, quando ele é um intraempreendedor, a gente falou sobre isso, ele começa a ter participação no lucro, ele começa a vender tempo. Se ele começa a vender tempo, é o que eu falei. O tempo é o ar-condicionado ligado, a torneira aberta, é uma série de coisas. Ele começa a olhar para isso.
É importante a gente entender que a estratégia do seu modelo de negócio vai definir o seu nível de sucesso. Se o seu colaborador é tudo salário fixo e só isso, independente do que acontece, ele ganha isso, a produtividade é menor. Todos nós, o tempo todo, estamos atrás de uma palavra chamada recompensa. Financeira, emocional, espiritual, amorosa, enfim. O seu colaborador, quando ele está atrás do 5º dia útil, tanto faz o que ele faz. Ele quer o 5º dia útil. Então, normalmente orienta o avaliador ter um garantido mínimo em cima da meta e depois que ele ultrapassar aquela meta, mostrar para ele que o valor que ele vai ganhar é maior. Mas é um garantido, não um salário fixo, porque senão ele não vai ter comprometimento. Online. A Carol Cansado está perguntando se ela pode fazer a média das faltas e desmarcações por hora, porque tem paciente que ela deixa 30 minutos e outros ela deixa 1h30. Pode fazer por hora. Se ela tiver o cálculo certinho da hora clínica dela, pode ser por hora. Bom, só para a gente fechar aqui. Alguém mais? Não. Volta o slide para mim, por favor. Dá para perceber que esse é um tema que precisa de mais tempo, que precisa de um olhar diferente, que precisa de uma série de coisas, né? E dentro dessa proposta, a gente vai lançar em janeiro uma imersão de precificação, onde não vai ter apenas 40 minutos, mas pelo menos porque o que eu estou combinando com o Wilson dessa imersão é uma imersão parecida com o que a gente fez uma vez. Isso é exceção, isso não é regra. Isso deve ter sido feito há uns 2 ou 3 anos atrás, que era uma imersão que tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. E eu não lembro quem estava presente nessa imersão, era mais ou menos 1h da manhã, a gente estava tirando dúvida dos alunos. A promessa era, ninguém vai dormir sem a dúvida. E quando aqui a gente só citou, dentro disso dá para a gente provocar muito mais coisa, olhar para o seu negócio, tirar dúvida. Então, a imersão, embora ali está com horário formal de início e fim, podemos assumir essa, Wilson? Tem hora para começar, não tem hora para acabar. Então, a gente vai fazer essa imersão. Eu tinha até preparado esse slide aqui só para reforçar um ponto sobre desconto. Depois eu vou mandar isso aqui, vocês olham direitinho. O desconto compromete a lucratividade. Então, se você tem uma margem de lucro de 25% e dá um desconto de 10%, você tem que aumentar 67% das suas vendas para você manter o lucro. Então, quanto eu posso dar de desconto? Começa a olhar para a ciência desses números. Se você tem uma margem de 30% e der 18% de desconto, você tem que aumentar 160% das suas vendas para você manter a sua margem de lucro. Gente, não dá para brincar com isso. Vou dar um desconto. Você pode dar desconto? É o preço que define, não é seu coração. Entende? Então, isso aqui é só para reforçar. E o bom que o André falou disso, por que acontece essa diferença? Quando você forma preço, você forma da base para o topo. Quando você dá desconto, é do topo para a base. Então, desconto equivale muito mais à margem que você jogou.